Hoje, nós vamos conversar sobre o Santander Brasil, considerado um dos 4 bancões brasileiros. E entre esses, um dos mais focados em cliente pessoa física, contando com 67 milhões de clientes, mas que, apesar de todo o tamanho, vem passando por um período difícil, tendo visto seus resultados diminuírem com o aumento da inadimplência do brasileiro devido aos juros altos, e tendo sido afetado também por toda a situação das lojas americanas, de maneira que vimos uma retração dos seus resultados e que eles ainda estão trabalhando para recuperar. Como sempre, vamos falar da operação, dos resultados e fica até o final, aquela que a gente calcula o preço justo do Santander por diferentes métodos de valuation. E é claro, terminando com a minha opinião sobre a empresa e o setor. Se gostar do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal. Se gostar muito, lá no Apoia-se você pode fazer sua doação. E se quiser um jeito grátis de ajudar o canal, salva o nosso link da Amazon aí nos seus favoritos, que quando você for fazer uma compra por lá, usa o nosso link que você ajuda o canal sem gastar nada a mais por isso. Como de costume, primeiro nós vamos entender a empresa. Como todo banco, sua receita vem da intermediação financeira, dos juros que ele consegue cobrar entre as operações. Como estamos falando de um banco que, assim como o Bradesco, tem as suas operações voltadas para a pessoa física, a gente já tem que saber que o Santander vai ter um risco maior que os seus pares mais voltados para grandes empresas, como é o caso do Itaú, por exemplo. E foi exatamente esse contexto de maior risco na sua carteira de crédito que fez com que o Santander esteja em queda praticamente desde aqui de o começo de 2021, quando outras empresas já seguiram a sua recuperação pós-pandemia. Mas esse movimento não está descolado dos fundamentos. Afinal, estamos falando de um banco que cresceu o lucro até 2019, 2020 a pandemia vimos uma boa queda, seguido de alguma recuperação em 2021, 22 já cai, 23 mais ainda, e vemos que uma empresa que já deu lucros de 14, 15, 16 bilhões, fechando o ano de 2023 com um lucro de 9,4 bi. Então aqui a gente já começa a entender a situação do Santander. Ele não caiu por desespero do mercado. A queda da sua cotação é perfeitamente normal, uma vez que o seu lucro diminuiu e muito. Com a piora dos fundamentos do banco, eles se viram obrigados a pelo menos tentar ajustar a estratégia para acelerar essa recuperação. No segundo trimestre de 2024, a gente viu um grande crescimento da carteira de crédito dos clientes Santander Select. Ao mesmo tempo, nesse mesmo segmento de clientes, vimos um enorme crescimento dos clientes com principalidade, que é como eles estão chamando os clientes que usam o Banco Santander como seu banco principal. Para o cliente ser considerado como tendo principalidade, ele precisa ter o Santander como maior em 2 dos 3 pilares considerados, que são as transações feitas a partir do banco, os investimentos em plataformas do banco e o acesso a crédito, ou seja, contratar o crédito do banco. E aqui começa a aparecer um pouco do ajuste de estratégia para recuperar os resultados que eu citei. E isso se passa por essas principalidades. O Santander está focando não só em aumentar os seus clientes, mas em ser para eles o banco mais importante das suas vidas financeiras, com o objetivo de, eventualmente, tendo o cliente mais e mais envolvido com o ecossistema Santander, poder trazer novos serviços e produtos para vender a esses clientes. Há também um maior foco na venda por canais digitais. Esse é um movimento acertado, na minha opinião, visto que quanto mais digital puder ser a interação do cliente com o banco, menos essenciais se tornam as atuais 2.500 agências físicas. Inclusive, olhando ano a ano, a gente vê uma vasta redução dos pontos de atendimento da empresa, mostrando de fato essa menor dependência. E que, é claro, traz também consigo uma redução dos custos da operação da empresa. Por lado de investimentos, além da plataforma própria direto do próprio aplicativo deles, eles contam também com a corretora Toro Investimentos, que é, obviamente, uma corretora relevante aí no mercado. Daqui a pouco a gente já vai chegar no preço justo do Santander, em seguida minha opinião do ativo, mas antes, vamos ver como ele vem se comportando nos últimos trimestres. Segundo trimestre de 2024 em relação ao segundo de 2023, a gente vê um crescimento de 11% na margem financeira, de 8% na carteira de crédito, e até conseguiram reduzir um pouquinho a PDD deles. E aqui a gente vê eles de fato focando nesse conceito da principalidade, buscando e mostrando esse crescimento de 42% ano a ano dentre os clientes Santander Select e, de fato, a captação que esse segmento de clientes proporcionou vem sendo cada vez maior até em relação ao ano passado, quase dobrando, mostrando que a estratégia deles pode até ser bem pensada.
Quando a gente olha os negócios estratégicos deles, ele está falando de cartões, em que nos trimestres anteriores a gente estava vendo decrescimento, mas a partir desse ano voltou a mostrar um crescimento na base de clientes, um bom crescimento de 16% ano a ano no faturamento desse crédito. Quando a gente olha para os empréstimos consignados e quando a gente está falando de um banco focado em pessoas físicas, obviamente, o crédito consignado, que é, dentre os disponíveis para a pessoa física, o mais seguro para o banco, tem que ser um dos carros-chefes. E eles destacam aqui um crescimento de 32%, mas isso é desde 2022. É um crescimento de 16,75%, então ainda assim bem satisfatório. No lado dos investimentos, obviamente, onde a corretora ganha dinheiro é ali na assessoria. Quando a gente olha a margem financeira bruta, que é a diferença ali dos juros que ele cobra ao emprestar para os juros que ele paga para quem deposita com ele, a gente de fato, a partir de 2024, conseguiu ter uma margem um pouco maior, mostrando uma recuperação, vinha bem apertada até o terceiro trimestre de 2023, vinha caindo, no quarto uma pequena recuperação, a partir do primeiro já mostrando um salto mais razoável, apesar da pequena queda para o segundo aqui. Aqui na PDD, que é a provisão para devedores duvidosos, que é a parte do lucro do banco que eles reservam já para abater as perdas que eles esperam dos empréstimos feitos naquele período, e o manejo da PDD deles não é a mais agradável, na minha opinião. Aqui a gente não tem um histórico tão grande, mas a gente vê o primeiro trimestre de 2024, eles formaram a NPL, né, que é o Non-Performing Loan, que é um empréstimo que não está trazendo performance, né, que fica inadimplente. A PDD dele foi um pouco abaixo, mas no geral está coberto, só que ele tem que operar com uma PDD relativamente mais alta pelo maior risco da carteira dele. Então é relativamente normal a gente ver isso, mas apesar das características da carteira de crédito deles, eles vêm conseguindo reduzir a taxa da carteira de crédito deles, que tem sido renegociada. Quanto mais eles baixarem esse índice aqui, pode representar que eles estão conseguindo trazer uma melhora para sua carteira. Então, de fato, a gente está vendo algumas melhoras nos últimos trimestres do banco. Quando a gente olha a inadimplência, a gente também vê uma boa redução na pessoa física e na pessoa jurídica, mas quando a gente olha para a inadimplência já acima de 90 dias, a redução ocorre na pessoa física, uma redução pequena, na pessoa jurídica uma pequena alta. Quando a gente olha o índice de eficiência deles, chegando aqui em 39,3%, uma boa redução, nesse caso aqui isso é positivo, que basicamente quer dizer que para cada R$1 de receita eles precisam gastar 39 centavos, né, ou 39,3% da receita deles eles têm que gastar com a operação. Então uma melhora nos resultados, na inadimplência, nos seus indicadores. A carteira de crédito deles ampliada bate aqui 666 bilhões. Dando uma olhada na carteira de crédito do banco, né? 46% empréstimo para pessoa física, 14% financiamento ao consumo, que no fim das contas também é para pessoa física, então 60% da carteira de crédito dele é de fato com pessoa física, 27% grandes empresas e 13% pequenas e médias empresas. Olhando para o mix das pessoas físicas, pelo menos a gente vê um crescimento bom na alocação em consignado, né? Então 29% do seu crédito destinado à pessoa física está em consignado, que é o mais seguro, 24% em imobiliário, 18% em outros tipos de crédito pessoal, 20% cartão de crédito, e aí tem uma pequena exposição a crédito rural e uma menor ainda a financiamento de veículos e leasing. Essa parte aqui no final é a que menos me atrai, especialmente financiamento de veículo, é um ativo que perde valor muito rápido, mais positivo ver o estado do consignado, do imobiliário, cartão de crédito também se mantendo estável. A carteira de crédito para pequenas e médias empresas, um crescimento aí de 10% ano a ano. Para grandes empresas o crescimento não foi tão grande, apenas de 4%. Eles estão conseguindo mostrar ano após ano uma boa expansão na captação do banco. Então aqui a evolução dos passivos, porque todo o dinheiro que depositam no banco se torna um passivo para ele, que ele vai ter que devolver em algum momento. E a gente vê que 61% vindo aqui dos depósitos a prazo, né? Então CDB, RDB, 12% LCI e LCA, 8,2% letras financeiras e outras, 9% vem da poupança, conta corrente 6,1% e operações compromissadas aqui 2,5%. Mas quando a gente vê o volume da captação, um bom crescimento ano a ano, mostrando que mesmo no ano difícil de 2023, a captação cresceu,
Segundo trimestre de 2024, a gente vê também um bom crescimento do uso do crédito através dos cartões. O agronegócio cresce bastante, mesmo em relação a 2023, mas ainda é pouco relevante na carteira. O imobiliário também trazendo um crescimento, mesmo em relação a 2023. E eles têm também uma pequena operação de seguros, mostrando aqui um crescimento de 21% desde 2022. Mas essa operação não é tão relevante para o Santander quanto seria, por exemplo, a operação de seguros para o Bradesco. Quando a gente olha o lucro líquido do segundo trimestre de 2024, temos um bom crescimento, 10,3% em relação ao primeiro de 2024, que já era uma evolução em relação ao ano difícil de 2023. Uma empresa que vem com dividend yield de 5,25% no SAMB 11 e de 5,29% no SAMB 3, uma margem líquida atualmente de 8,07%, bem abaixo até dos momentos difíceis aqui de 2012, 13, 14, então com bastante espaço para recuperar. Mas sendo um banco que mostra bastante oscilação nos dividendos, a gente vê aqui ano a ano, conseguiu crescer bastante até 2021, mas rápido como cresceu também caiu rapidamente. 2023 foi bem apertado, isso obviamente nas costas de uma grande queda nos resultados, inclusive quando a gente olha para o lucro líquido, um pico em 2019, tudo bem que é natural, uma queda em 2020, até se recuperou em 2021, mas 22 queda, 23 mais ainda, e esse ano parece que a gente pode voltar a se recuperar. Se repetir o que aconteceu nesses trimestres, a gente já iria para um lucro líquido ali de 12, quase 13 bi, o que ainda nos colocaria abaixo dos resultados de 2020 até 2018. Para quem está interessado em Santander, eu acho que no momento o que está mais atrativo é em dividend yield e em PL a SAMB 3, porém, para quem opera com opções ali, a SAMB 11, por ter bem mais liquidez, vai ser a melhor opção. Para o buy and holder puro, que só faz o clássico, não mexe com opções, a SAMB 3 com 1,7 milhão de liquidez média diária é mais do que suficiente. Em termos de Basileia, ele vem aqui com 13,5%, o mínimo permitido no Brasil é 11%, mas os bancos costumam operar por aí mesmo, 14%, 13,5%, 13%, então nada a se preocupar aqui, a mesma coisa no índice de imobilização, inclusive bem pequena a imobilização do Santander. Então a gente vê mesmo que os problemas que ele deu foram nos resultados, não chegou nem no patrimônio líquido, não chegou nem no balanço da empresa, ele segue com bons indicadores. Dando uma olhada aqui rapidamente na convergência de verde o lucro líquido, de amarelo a cotação, a gente teve uma enorme alta dos resultados até 2019, o qual a cotação acompanhou, mas desde então os resultados foram caindo, a cotação caiu junto, e agora, pegando os últimos 12 meses, a gente começa a ter uma recuperação no resultado, mas com a cotação estando mais ou menos de lado. Digo de lado porque quando a gente pega o gráfico dos últimos dias, mais recentemente aqui, a gente até tem uma altazinha do Santander, mesmo que a gente olhe do mais recente aqui, uma altinha do Santander. Apesar dos sinais de recuperação dos resultados, mesmo essa recuperação sendo mais lenta, foram contextos macroeconômicos, a diminuição da procura do crédito, o aumento da inadimplência com os juros altos, também a situação inesperada das lojas americanas, que eles tinham uma boa exposição. Então, mesmo na queda, não houve uma destruição dos fundamentos do banco. O banco segue tendo uma operação saudável e com um potencial de crescimento. Claro que esse um pouco menor, devido ao tamanho e à já enorme capilaridade do banco. E, então, tendo entendido toda essa situação, a gente pode partir para o valuation, onde a gente vê de fato se o Banco Santander está barato ou não. E logo depois eu trago também a minha conclusão disso tudo. E aproveito a te convidar também a visitar o nosso site de valuation, que a gente sempre usa aqui nos vídeos, com 3 métodos gratuitos para todo mundo. Se quiser liberar todas as funcionalidades, é lá no Apoia-se que você consegue. Todos os links estão na descrição. Vou fazer o valuation do SAMB 3, começando direto pelo método de Graham. O lucro por ação dele atual está aqui em 1,40. Porém, já foi aqui 2,19, 2,8, 1,91. Como a gente está imaginando a continuidade dessa recuperação para ele, eu já vou adiantar essa recuperação, vou estimar aqui 1,55 de lucro por ação, com uma taxa de crescimento onde eu acho que a gente não pode ser tão generoso assim, vou reduzir para 8%, e 10 de taxa de desconto, e dessa maneira a gente chegaria ao primeiro preço justo, calculado pelo método de Graham, a R$ 16,71, o que indica uma pequena margem de segurança. Porém, a gente sabe da importância de usar diferentes métodos, então vamos aqui para o método de Gordon, onde também vou estimar uma recuperação
para os seus dividendos pagos. Então, digamos que para os próximos 12 meses ela consiga pagar aqui seus 85 centavos, com uma taxa de crescimento para esses dividendos de 2,5 e 10 de taxa de desconto, a gente chegaria a um preço justo bem mais baixo de 11,62. Quando a gente olha aqui o desconto de fluxo dos dividendos, ainda estimando essa recuperação para os dividendos, vou até ser mais generoso aqui para dar um pouco mais de chance para o Santander, vou estimar 3% para crescimento desses dividendos, com 2% de crescimento perpétuo e 8% de desconto perpétuo, e mesmo sendo um pouco mais generoso, seu preço justo estaria aqui nos R$ 12,13, trazendo a média de todos os cálculos que a gente fez aqui para R$ 13,38. Ou seja, nos preços atuais de R$ 14,51, eu não vejo um grande desconto, especialmente quando a gente viu essa alta mais recente aqui. De fato, eu penso no seu preço justo mais ou menos por aqui, seus 13 e pouco, 14 e pouco, mas acho um dividend yield de baixo para o setor, acho que tem outras opções pagando mais. E bem, tendo em mente o preço justo que a gente acabou de calcular, a gente vê que ele não está super descontado. A queda deles na bolsa de fato veio em linha com os fundamentos. E só mais recentemente eles começaram a se recuperar. O que indica sim uma certa oportunidade, o Banco Santander é um bom banco, eu creio que será um bom investimento para o longo prazo, mas quando a gente começa a observar o contexto dos seus pares, eu acho que vai ficando menos atrativo. O dividend yield que ele está entregando está perto do que a gente vê no Itaú, só que o Itaú tem uma carteira de crédito com bem mais segurança, com bem mais perenidade. Se você está disposto a receber um dividend yield mais baixo, como o Santander está te oferecendo, eu acho que o Itaú é uma tese bem mais sólida que o Santander. E se você quiser uma carteira de fato voltada para a pessoa física, você gosta dessa tese, você quer aproveitar a recuperação porque ela sofreu nesse momento recente, com essa perda de fundamentos houve uma queda das cotações, mas você acredita na resiliência e recuperação do setor, acredito que o Bradesco esteja mais atrativo e você está comprando com um dividend yield inicial maior. Além de ter uma exposição mais relevante à operação de seguros, que diversifica o seu risco e diminui a dependência na carteira de crédito, que é, de fato, de mais risco, tal como é a do Santander. E também prefiro o Bradesco pelo contexto geral enquanto investidor, afinal a gente vê menos volatilidade nos seus resultados e dividendos, mas até como cliente. E confesso que essa próxima informação aqui vai ser mais subjetiva, mas baseada nas experiências com o banco que as pessoas que eu conheço reportam, eu vejo bem mais problema com o Santander. Esse último detalhe, obviamente, por ser baseado nas pessoas que eu conheço, ser um grupo estatisticamente relevante perante a totalidade dos clientes do banco, a gente pode até descartar como uma distorção aleatória, que pode não representar a experiência do correntista no Santander em geral, mas ainda assim é algo que eu não consigo tirar da cabeça. Então, juntando os fundamentos, um dividend yield bem mais ou menos em relação aos pares bancões, eu acredito que o Banco Santander não seja a melhor opção no setor, nem mesmo quando a gente olha apenas para o seu par mais similar, que seria o Bradesco. Mas é sim um bom banco, tem a sua qualidade, tem potencial de crescimento, tem mostrado a sua recuperação e eu creio sim que possa vir a ser um bom investimento para o longo prazo, só acredito que tem opções melhores no setor. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigado, deixa aquele like, bons investimentos e até a próxima!